como sempre fazemos, orei, pedi a Deus que nos desse um assunto para mais uma noite aqui em sua casa, e com o coração voltado para a realidade da ceia, que mais uma vez será celebrada. Eu pensei muito neste assunto. Eu já disse aqui que desde muito cedo na minha vida, culto de ceia sempre teve um lugar assim muito especial. Sempre olhei para a mesa da ceia com muito respeito, muita reverência. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos algumas coisas dentro deste assunto. Nós já sabemos que a ceia foi instituída pelo Senhor Jesus Cristo. Ele, quando estava prestes a ser morto naquela cruz, participando com os discípulos da Páscoa, sempre lembramos isto aqui, ele deu um novo sentido a dois elementos ali da Páscoa, que era o pão e o vinho. E dentro daquela sabedoria de Jesus, ele instituiu a ceia exatamente naquela noite, quando participava da Páscoa. Agora observem bem que interessante. A Páscoa, festa dos judeus, ela lembrava a saída dos hebreus lá do Egito, porque foi naquela última noite que eles comeram a Páscoa, ainda lá na terra do Egito. Aí eles saíram, e os judeus então passaram a celebrar anualmente a festa da Páscoa, porque eles deixaram de ser escravos dos egípcios, receberam a libertação. Aí o Senhor Jesus Cristo, ali naquela Páscoa, ele institui a ceia. Olha que coisa interessante, que muito alegra o nosso coração. Se a Páscoa era a saída dos hebreus do Egito, recebendo a liberdade, a ceia é a saída das pessoas regeneradas daquela escravidão do pecado para uma vida livre em Cristo Jesus. Olhem que coisa preciosa. A razão pela qual, naquela oportunidade da comemoração da Páscoa, Jesus institui a ceia. Então, se eu vou conversar com um judeu, ele vai me falar do significado precioso da Páscoa. E eu vou falar para ele do significado precioso da ceia. Para ele, judeu, a Páscoa. Para os cristãos, a ceia. Notaram aí a ligação perfeita? As duas instituições falando de um mesmo assunto: libertação. Meus prezados irmãos, vamos pensar em algumas coisas. A ceia, nós temos os elementos ali, pão e vinho. O pão simbolizando o corpo de Jesus, o vinho simbolizando o seu sangue. E eu fiquei pensando, o que a ceia do Senhor deve relembrar? O que ela deve relembrar? Muitas coisas vêm à nossa mente. Eu procurei então sintetizar isto. Em primeiro lugar, a ceia deve relembrar a morte vicária do Senhor Jesus Cristo.
Se os irmãos olharem no dicionário da língua portuguesa, o que é vicário? Não é vigário, não, é com C, vicário. O que é vicário? É aquilo que é feito em lugar de outrem. Então, morte vicária é a morte que aconteceu em lugar de outras pessoas. O Senhor Jesus Cristo tomando o lugar de todos os eleitos para morrer, para experimentar as dores terríveis, não simplesmente físicas, dores espirituais, dor da separação do Pai, dores do inferno, os horrores do inferno, Jesus experimentou. Eu não tenho receio em fazer esta afirmação. O senhor Denis já citou para nós aqui várias vezes o Isaías 53, e estamos estudando Isaías agora, as duas classes aqui do tempo, e lá, neste capítulo 53, está registrado assim: ele foi traspassado por nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Estão vendo? Nossas transgressões, nossas iniquidades, tudo recaiu sobre o Senhor Jesus Cristo. Então a ceia deve nos lembrar isto. Quando ele disse, e Paulo registrou na carta aos Coríntios, ele disse assim: isto é o meu corpo que é partido por amor de vós, ele é dado por vós. Irmãos, este assunto me comove muito, porque eu fico pensando, se Cristo não tivesse vindo, não tivesse feito o que fez, não haveria nada aqui na Agostinho Benedetti 503. Não haveria igreja evangélica. Não haveria cristianismo. Então, há cristianismo, há este povo do qual fazemos parte, porque o Senhor Jesus Cristo nos substituiu, é a morte vicária, nos substituiu naquelas dores infernais. Mas uma outra coisa, a ceia deve relembrar nossa unidade com o Senhor Jesus Cristo. Atentem para isto. Tomando a ceia, eu devo recordar isto. Ele e nós, redimidos, somos um. Olha que coisa profunda, inexplicável. Não há no vocabulário humano alguma coisa que possa explicar bem isto. Quando a palavra de Deus nos mostra que em Cristo, o Pai vê uma pessoa. Esta unidade com o Senhor Jesus Cristo, o próprio Jesus orando, lá em João 17, a oração sacerdotal, ele disse assim: como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Jesus falou da unidade de todos os redimidos nele. Irmãos, nós precisamos exaltar a pessoa gloriosa de Jesus. Quando ele falou o que está registrado em João 15, falando da videira e dos ramos, ele dizendo que o Pai é o agricultor, ele, Jesus, é a videira, nós somos os ramos desta videira. Não tem como ser dele e não estar na videira. É a videira que nos nutre com a sua seiva. Então estamos ligados a Jesus Cristo de maneira inseparável.
Não tem como haver separação. Uma vez unidos a Ele, unidos ficaremos, permaneceremos por toda a eternidade. Agora, uma outra coisa, uma outra lembrança. A ceia do Senhor deve relembrar a unidade dos redimidos. Não sei se deu para entender esses dois pontos. Primeiro, a nossa unidade com Cristo. Agora, a nossa unidade de pessoas, de redimidos, de regenerados. A palavra de Deus nos fala muito sobre isto. Na carta aos Coríntios, não precisam abrir, mas lá no capítulo 12 diz assim: assim como o corpo é um, e tem muitos membros, falando de um corpo normal, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Os filhos de Deus, os lavados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, aqueles que têm os seus nomes no livro da vida do Cordeiro, não são dois, não são três, não são muitos, são um. Os irmãos já viram várias vezes isso na Bíblia. É por isso que esta unidade aí do corpo, Paulo fala, quando um se alegra, todos se alegram com ele. Quando um se entristece, todos se entristecem. Se um sofre, todos sofrem. Porque é um corpo, cuja cabeça é o Senhor Jesus Cristo. Os cristãos formam um corpo. Todos os redimidos formam um corpo. Lá no capítulo 12 da carta aos Coríntios ainda diz assim: vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Irmãos, devemos olhar uns para os outros com muito amor, com muito respeito, com muito carinho. Porque eu sou parte do meu irmão, da minha irmã. O meu irmão e a minha irmã são também partes da minha pessoa. Em Cristo nós somos um. E a ceia precisa nos relembrar isto. Mas há um outro ponto que eu quero salientar. Além desses aí, o que a ceia deve nos relembrar. Em segundo lugar, quanto a objetivos, propósitos da ceia do Senhor Jesus Cristo. Quais são os propósitos? Por que ela existe? Por que ela foi instituída? Qual é a razão de ser desta instituição? Eu apresento 4 aos irmãos, como propósitos, como objetivos da Santa Ceia. O primeiro deles, ela é um memorial. Jesus disse, fazer isto em memória de mim. Então ela é um memorial. É o mesmo que se ele dissesse, fazer isto em lembrança de mim. Como se ele estivesse dizendo, não se esqueçam de mim. Há muitas maneiras, nós não devemos jamais nos esquecer de Jesus. Estando na igreja, ouvindo um hino, alguém orando, lendo a Bíblia, tudo isto precisa nos lembrar, mas a ceia de uma maneira muito especial. Ela é memorial. Abram, por gentileza, em João capítulo 6. Eu preciso ler isto com os irmãos. João capítulo 6. Achem aí que eu vou dizer os versículos e vou lendo. Olhem bem, nós estamos abordando este propósito, que é um memorial. A ceia é um memorial. João 6. Eu vou ler 32 e 33. Replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu
e dá vida ao mundo. Versículo 35. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. 54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. 58. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Notaram, meus irmãos? O Senhor Jesus Cristo dizendo de si mesmo, dizendo do seu corpo e do seu sangue, é o que a mesa está nos apresentando. Ele estava dizendo que ele era o verdadeiro pão que desceu do céu. Aquele pão, maná, no tempo de Moisés, era pão sim, era alimento sim, mas só para o físico. Agora ele estava se colocando o seu corpo e o seu sangue como alimentos espirituais. E se ela é um memorial, então quando eu como deste pão e bebo deste cálice, é como se não é corpo e não é sangue, mas como se o fosse. Como se o fosse. Como se eu estivesse introduzindo na minha alma a pessoa de Jesus Cristo. Ela é memorial. Mas também, meus irmãos, outro objetivo da ceia, a ceia é meio de graça. Isso nós já ouvimos muito, é muito comum ouvirmos isto. É um meio de graça, é um veículo de graça. Quando participamos da ceia, há manifestações graciosas de Deus chegando à nossa vida. Creiam nisto. Podemos até não ver, mas podem crer. Quem participa da ceia recebe bênçãos especiais. A graça de Deus se manifesta. Eu fico pensando na semana da ceia, neste período de participação. Quantas coisas vão acontecer e que nós precisamos atribuir. Isso não é barganha. Eu vou comer, eu vou beber porque eu vou ser mais abençoado essa semana. Não. É a atenção de Deus, é o amor de Deus em abrir mais e mais as suas mãos para nos abençoar. É meio de graça. Em terceiro lugar, meus irmãos, como objetivos da ceia, a ceia é um meio de anunciar que Jesus morreu. É interessante observar isto, quando o próprio Senhor, ele disse: anunciais a morte do Senhor, a morte. Quando eu estou tomando destes elementos, eu estou anunciando que Jesus morreu. Pastor, mas estranho, por quê? É porque falaram para Pilatos, é porque mentiram para os judeus, andam mentindo ao longo dos séculos, que não houve morte do Filho de Deus. Houve um embusteiro na época. Isso não é verdade. Todas as vezes que nós participamos da mesa, a Bíblia está dizendo que nós estamos anunciando que ele morreu, ele precisava morrer, sem a morte dele não haveria vida para nós. Ele morreu para nos dar vida, e vida em abundância. Estamos anunciando. E em quarto lugar, meus prezados irmãos, a ceia é um meio de anunciar a volta do Senhor Jesus Cristo. Anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, quando participamos, estamos dizendo que ele vai voltar. Não são coisas preciosas? A gente pega o pão e come, toma do vinho, e a gente não pensa nestas profundezas de significados.
que nós estamos ali deles participando. Estamos anunciando que o Senhor Jesus Cristo vai voltar, anunciando a morte até que Ele venha. Mas, meus irmãos, por último, quem deve participar da mesa do Senhor? Eu acho que é um ponto muito importante também. Quem deve participar da mesa do Senhor? Voltem aí para a primeira carta aos Coríntios. Usemos aqui este texto. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Eu quero ler 2 versículos, 21 e 22. Eles não foram lidos no início. Diz assim, versículo 21. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Perdão, não é este o texto que eu quero. Capítulo 10, voltem a página aí. É muito mais profundo. Capítulo 10, vejam aí comigo, 21 e 22. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelo no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Pensem comigo e nunca mais se esqueçam disto. Há 2 mesas. A mesa do Senhor e a mesa dos demônios. Qual das duas eu estou participando? Qual das duas o meu irmão, a minha irmã está participando? O apóstolo Paulo está sendo claríssimo aqui. Mesa do Senhor Jesus Cristo. Esta é a mesa do Senhor Jesus Cristo. E mesa dos demônios. Ele fala sobre procedimentos errados, sobre vida pecaminosa. Então ele está dizendo que a pessoa não deve participar jamais da mesa dos demônios e depois participar da mesa do Senhor. Estão vendo isto? Então eu estou compartilhando com os irmãos quem deve participar da mesa do Senhor. Quem deve participar da ceia do Senhor Jesus Cristo. 2 coisas aprendemos, agora podemos ir para o capítulo 11. 2 coisas aprendemos. Aí no capítulo 11 de Coríntios, no versículo 27, nós temos: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Então a primeira coisa, meus irmãos, para beber da mesa do Senhor, para participar da mesa do Senhor, é necessário que haja dignidade. Porque aqui está dizendo: por isso aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, a pessoa tem que ter dignidade para participar da mesa do Senhor Jesus Cristo. E meus prezadíssimos irmãos, eu não tenho dignidade própria, e tenho certeza que ninguém aqui tem. Eu sou digno porque eu sou bom, eu sou digno porque eu tive uma semana de santidade. Não existe isso. Aqueles que podem se colocar dentro desta dignidade de participar do pão e participar do vinho, receberam do Senhor Jesus Cristo essa dignidade. O único que confere esta dignidade é o Senhor Jesus Cristo. Entenderam bem? Ele me deu esta dignidade, Ele me revestiu desta dignidade. O seu sangue me cobriu, e por isso eu me tornei digno. Eu não tinha, e de mim mesmo jamais teria. Mas Ele foi maravilhoso, misericordioso, clemente, e me fez digno da sua mesa. Estão vendo que
Ele é quem faz, Ele é quem prepara. Não há nada do ser humano. Então, quem deve participar? É quem é revestido da dignidade do Senhor Jesus Cristo. E em segundo lugar, nós temos aí o versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Para participar, é necessário que haja dignidade. E em segundo lugar, autoexame. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Homem no sentido genérico. Homem, mulher, moço, moça. Examine-se o cristão. Examine-se. Ele me dá esta dignidade pela sua graça, pela sua morte na cruz, pela sua ressurreição. Ele me conferiu esta dignidade. Mas esta dignidade não me torna impecável. É nesta dignidade que eu preciso me autoexaminar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. É neste exame que eu faço confissão de pecados e eu fico em condições de me aproximar da mesa do Senhor Jesus Cristo. Versículo 29 deste capítulo 11. Diz assim: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Meus irmãos, isto aqui é forte demais. Eu preciso estar revestido da dignidade do Senhor Jesus Cristo. Eu preciso me autoexaminar. Eu preciso reconhecer os meus pecados. Eu preciso buscar o perdão do Senhor e a purificação no sangue de Jesus Cristo. Eu preciso ter discernimento. É isto que o Senhor está nos dizendo. Se eu comer, se eu beber, sem discernir o corpo do Senhor Jesus Cristo, esta ceia está nos lembrando o corpo dele, corpo que foi cravado na cruz. Se eu fizer sem esse discernimento, eu vou tomar como um irracional e eu receberei sérias consequências desta participação sem discernimento espiritual. Prezados, a ceia, ao longo dos milênios, ela nunca foi interrompida. A igreja já passou pelas piores fases, mas a ceia nunca foi interrompida. Sempre houve a celebração da ceia do Senhor Jesus Cristo. E continuará. Quando sairmos daqui, quando a igreja for levada, o Senhor Jesus Cristo disse naquela noite: em verdade vos digo, que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Já imaginaram? Isso foi para sempre. Essa instituição não vai terminar mais. Hoje, o pastor da igreja está na ministração. Quando nós sairmos daqui, o Senhor Jesus Cristo, supremo pastor, estará na ministração. O Senhor Jesus Cristo, nosso maravilhoso e eterno Redentor. Deus nos abençoe. Deus nos ajude. Deus nos faça participar com solenidade, com dignidade, com respeito, com temor, para que não recaia sobre nós nenhuma culpa. Amém.